Olá! Esse é o segundo vídeo sobre a identificação da besta do Apocalipse. No primeiro vídeo, confirmamos, sem margem de dúvida, a identificação da besta, segundo o que sugere João, no versículo 18 do capítulo 13 do livro Apocalipse, quando ele fala que a besta é um homem. E o seu número é 666. Constatamos, sem margem de dúvida, quem é o anticristo, o Papa. Não estou me referindo ao Papa atual, estou me referindo ao período de 1260 anos de dominação da besta. E vamos nos ater ao versículo 5, quando João escreve que à besta foi dada uma boca para falar blasfêmias e palavras de arrogância. Nós vamos mostrar essas palavras de blasfêmia e arrogância dos papas ao longo desse período de 1260 anos. E vamos também mostrar os atos da besta, os papas, dos papas ao longo desse período de 1260 anos. Para compreendermos melhor essa palavra besta, vamos buscar a compreensão etimológica da palavra besta, que é de origem do latim bestia, que significa fera ou animal. Por que João referiu-se ao anticristo como sendo a besta? Porque para João, ou era espiritual, ou era carnal, animal. E o carnal, o animal, só vê as coisas da terra, do agora, das coisas mundanas. E a besta tinha essa intenção, que era a dominação do mundo. Mas o nosso canal chama-se Desconstruindo Paradigmas, e eu quero, aqui agora, desconstruir um outro paradigma. Eu quero desmentir a Igreja Católica por até hoje afirmar que Pedro, o discípulo do nosso Mestre Jesus, foi o primeiro Papa da Igreja Católica. É um absurdo total e absoluto afirmar que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. E por que esse tipo de blasfêmia foi colocada? Porque naquela época as pessoas não tinham instrução, as pessoas não tinham sequer alfabetização. Aquelas pessoas daquela época sequer tinham maturidade, conhecimento, inteligência para discutir com os doutores da lei. Essa afirmação é uma das blasfêmias proferidas pelos papas. Como dizer que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica se ele foi assassinado, crucificado de cabeça para baixo no ano 67? E a Igreja Católica foi criada apenas no ano 325, assinado por um decreto do imperador Constantino, que também era analfabeto. Pedro não foi o primeiro Papa da Igreja Católica, porque sequer a Igreja Católica existia, foi criada quase 3 séculos depois. Mas existe uma outra intenção por trás dessa blasfêmia. Era fazer pensar que Pedro também era católico. Isso faria de Cristo um católico. E o absurdo, Pedro foi assassinado no século I e a Igreja Católica foi criada apenas no século IV. Que esteja agora desmentida de vez a Igreja ao afirmar que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Muito bem, temos já a identificação da besta, o anticristo.
Só que agora nós vamos trazer elementos que comprovam essa identificação além daquela numérica que já conseguimos. No versículo 5 do capítulo 13 do livro Apocalipse, diz o seguinte, que à besta foi dada uma boca para falar palavras de arrogância e blasfêmias. Nós vamos trazer agora aqui quais foram essas palavras de blasfêmia e arrogância. Lá no versículo 5 diz que ele foi dada autoridade à besta para dominar, para agir por 42 meses. Nós já entendemos que esses 42 meses são uma simbologia. Cada mês não refere-se a 30 dias, mas 30 anos tendo então um período de 1.260 anos. Quando foi que iniciou-se essa ação da besta? No ano 610 foi consolidado o papado. O imperador Focas, no ano 607, nomeou Bonifácio IV como o Papa Universal da Igreja Católica. Até então, a Igreja estava meio que disseminada, vários pontos de atuação da Igreja, mas sem uma sede, sem um ponto central dessa Igreja. E o imperador Focas resolve centralizar a Igreja em Roma, é claro. E aí nomeia, no ano 607, Bonifácio IV. E levou um período de 3 anos de lutas, de guerras, de discussões, no sentido de aceitar ou não essa unificação. E foi consolidado, no ano 610, o papado. O Papa Universal da Igreja Católica. Inicia no ano 610 o período de ação da besta. E esse período encerra-se no ano de 1870. No ano de 1870 é praticamente declarada a falência moral da Igreja Católica. Os avanços científicos estavam pululando por todos os pontos do planeta. A imprensa revolucionou o mundo. Os livros, que antigamente eram todos escritos à mão e caríssimos, estavam agora populares. Poderiam ser feitos aos milhares as edições. E essas descobertas científicas estavam sendo desparramadas no planeta inteiro. E essas descobertas científicas estavam colocando em xeque os dogmas católicos. As pessoas estavam começando a perceber que aquilo que era imposto como uma verdade não tinha fundamento, não tinha base científica. Era como se fosse, o pessoal começou a entender aquilo como se fossem histórias da carochinha. É como se falasse, eu vou contar qualquer coisa, porque eles vão entender, porque eles não têm conhecimento. Só que em 1870, as pessoas já tinham essa compreensão. O heliocentrismo já era uma realidade aceita por todos, ou seja, que a Terra não era mais o centro do universo, que não era a Terra um lugar fixo, que o Sol girava em torno, e em cima havia o céu dos justos, e embaixo o inferno para os pecadores. Quer dizer, a Igreja estava ficando sem argumentações. E ela tinha 2 alternativas. Ou chegar publicamente e dizer, lamentamos os nossos erros, foram erros de interpretação da época, ou usar de palavras de arrogância e de blasfêmias. E é o que foi feito. O Papa declara-se infalível. É estabelecido o documento da infalibilidade papal. Ou seja, o Papa é infalível. O Papa não comete erros. O Papa é perfeito. E nós sabemos que perfeito só Deus. Mas o Papa julgava-se um Deus. Vamos a algumas das declarações dos papas ao longo desse período. Apenas algumas, é claro.
O Papa João XXII afirma ocupar a posição de Deus na Terra e ter a capacidade de julgar e excomungar, inclusive, os anjos. Palavras do Concílio de Trento, em 1545. Nós definimos a Santa Sé Apostólica e o Papa terem a supremacia sobre todo o mundo. O Papa não é apenas o representante de Jesus, mas ele é Jesus, Cristo, ele mesmo, oculto sob o véu da carne. Ele, o Papa, pode pronunciar sentenças e acórdãos em objeção aos direitos das nações, à lei de Deus e ao homem. Ele pode libertar a si mesmo dos mandamentos dos apóstolos, sendo ele seu superior, e das normas do Antigo Testamento. O Papa tem o poder de mudar os tempos, revogar as leis e dispensar todas as coisas, até mesmo os preceitos de Cristo. É claro que isso é uma tremenda de uma palavra de arrogância e uma blasfêmia, dizer que tem autoridade para mudar até mesmo os preceitos, aquilo que foi dito pelo próprio Cristo. O Papa toma o lugar de Jesus Cristo na Terra. Por direito divino, o Papa tem o poder supremo e total na fé e na moral e sobre cada e todo povo. Ele é o verdadeiro vigário, o chefe de toda a igreja, o pai e mestre de todos os cristãos. Ele é o governador infalível, fundador dos dogmas, o autor e o juiz dos concílios, o soberano universal da verdade, o árbitro do mundo, o supremo juiz do céu e da terra, o juiz de todos, sendo julgado por ninguém, o próprio Deus na terra. O Papa Pio V disse o seguinte: o Papa e Deus são a mesma coisa. Então ele tem todo o poder no céu e na terra. O Papa Leão XIII afirmou o seguinte: ocupamos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Essas são apenas algumas das declarações dos papas ao longo da história. Ele se intitulava superior a Jesus, dizendo que poderia mudar os preceitos do Cristo. Agora vamos conhecer algumas das atrocidades cometidas pelo anticristo. Lembrando, tudo aquilo que é contrário aos ensinamentos do Cristo é anticristão. No Concílio de Clermont-Ferrand, em 1095, o Papa Urbano II convocou os cristãos a uma guerra contra os muçulmanos, a fim de reconquistar Jerusalém. Inicia-se assim as cruzadas, expedições militares que partiam da Europa cristã a fim de combater os muçulmanos no Oriente. Centenas de milhares de muçulmanos foram mortos nessas cruzadas. O Papa Gregório IX cria a Santa Inquisição em 1233. Milhões de pessoas foram barbaramente, cruelmente torturadas e mortas das piores e mais inimagináveis formas possíveis de torturas e mortes implementadas por esse anticristo, Gregório IX. A escravidão dos povos negros da África só foram possíveis porque o rei de Portugal, no século XV, Felipe V, pede ao Papa Nicolau V que anexe à coroa portuguesa as terras conquistadas pelos portugueses no continente africano. E assim, o Papa Nicolau V expede a bula Dum Diversas, que diz textualmente o seguinte: outorgamos por estes documentos presentes, com a nossa autoridade apostólica, permissão plena e livre para invadir, buscar, capturar e subjugar pagãos e outros infiéis inimigos do Cristo, onde quer que se encontrem,
assim como os seus reinos, ducados, condados, principados e outros bens, e para reduzir as suas pessoas à escravidão perpétua. Não satisfeito, o Papa Nicolau V expede uma nova bula, chamada Romanos Pontífices, endereçadas aos reis de Portugal e Espanha, que diz o seguinte: nós lhes concedemos, por estes presentes documentos, com nossa autoridade apostólica, plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar e subjugar os pagãos e quaisquer outros incrédulos e inimigos do Cristo à servidão perpétua, inclusive dos seus descendentes. Em cumprimento à bula papal Summis Desiderantes Affectibus de Inocêncio VIII, foi editado o livro Malleus Maleficarum, que se tornou o manual de tortura dos inquisidores. A partir desse monstruoso livro, criado a partir de um decreto papal, iniciou-se uma verdadeira caçada às bruxas. Dezenas de milhares de mulheres foram brutalmente mortas, assassinadas, queimadas vivas nas fogueiras. Até porque, pelo entendimento dessa igreja, os papas entendiam que mulher não tinha alma, por conta de um pensamento. A alma é indivisível, e isso concordamos. Sendo a mulher fruto, obra de uma costela retirada de Adão, a costela não tem alma. Consequentemente, a mulher sendo feita de uma costela que não tem alma, ela também, a mulher, não teria alma. E por isso mesmo, seria o canal de comunicação do diabo na terra. Por isso, tantas mulheres queimadas ao longo da história por ação do anticristo. E no século XVI, a figura é a do Papa Leão X, que fez ressurgir, porém de forma violenta e forte, a venda de indulgências. Ou seja, a venda do perdão de Deus. É nessa hora que surge uma grande figura, a de Martinho Lutero, um padre alemão que, finalmente, quando conheceu a Bíblia, viu os abusos cometidos por essa igreja e protestou. O movimento de protesto criado por Martinho Lutero ficou conhecido como Movimento Protestante. Ele protestou contra a simonia, que é a venda de objetos sagrados. A igreja buscava ganhar dinheiro de todas as formas e vendia-se de tudo que era sagrado. Foram vendidas tantas mechas dos cabelos de Maria que seriam suficientes para fazer perucas para toda a nobreza da França. E tantas lascas de madeira da cruz que, se juntas, queimadas, iluminariam as festas religiosas por semana. E principalmente contra a venda das indulgências, o perdão de Deus, ou seja, o perdão do Papa. A desmoralização do Papa começou quando Martinho Lutero fez a seguinte pergunta óbvia: se o Papa pode conceder o perdão, por quê? Por amor a Cristo, não faria isso de graça, ao invés de vender essas indulgências. E por conta disso, e por ter traduzido a Bíblia, que foi considerada uma heresia, torná-la popular, tornar Cristo conhecido, ele foi excomungado dessa igreja. Eram verdadeiros absurdos cometidos pelo Papa nessa venda de indulgências. Para qualquer pecado, para qualquer transgressão, para qualquer crime, havia a absolvição do Papa mediante o pagamento em dinheiro através das santas indulgências. Vamos aqui aos preços de algumas desses perdões do Papa. O eclesiástico que incorrer em pecado carnal, seja com freiras, primas, sobrinhas, afilhadas ou, enfim, com outra mulher qualquer, será absolvido mediante pagamento de 67 libras e 12 soldos. Se o eclesiástico, além de pecado de fornicação, pedir para ser absolvido do pecado contra a natureza ou bestialidade, deverá pagar 219 libras e 15 soldos. Mas se
mas tiver cometido pecado contra a natureza com crianças ou animais, e não com uma mulher, pagará apenas 131 ducados e 15 soldos. Para cada pecado de luxúria cometido por um leigo, a absolvição custará 27 libras e um soldo. A mulher adúltera que pedir absolvição para se ver livre de qualquer processo e ser dispensada para continuar com a relação ilícita, pagará ao Papa 87 libras e 3 soldos. Em caso análogo, o marido pagará o mesmo montante. Se tiverem cometido incesto com o próprio filho, acrescenta-se 6 libras pela consciência. A absolvição e a certeza de não ser perseguido por crime de roubo, furto ou incêndio custarão ao ocupado 131 libras e 7 soldos. A absolvição de homicida simples cometido contra a pessoa de um leigo custará 15 libras, 4 soldos e 3 denários. Ou seja, para qualquer crime cometido, se pagasse, teria o perdão de Deus, ou seja, o perdão do Papa. Bom, então, assim, encerra-se o nosso estudo sobre a besta do Apocalipse. Ela verdadeiramente existiu e, infelizmente, foi exercido essa autoridade por aquele que se julgava o representante de Deus na Terra, aquele que se julgava o próprio Cristo. E o que dizer sobre a atuação dos papas depois desse período? Bom, a santidade não se faz de um momento para o outro. Mas reconhecemos que as atrocidades não existiram mais depois do período de dominação da besta, depois de 1870. Os seus sucessores têm sido apenas sucessores. Mas isso não os exime de um dia prestar contas a Deus por ainda acreditarem-se os representantes de Deus na Terra, representantes do Cristo. Porque de cristãos não se tem visto muito, a não ser os discursos. Senão, como explicar o silêncio do Papa Pio XII ao Holocausto imposto ao povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial? O Papa Bento XVI precisou frear o pedido de canonização de Pio XII por conta dos questionamentos sobre a sua omissão ao Holocausto. O silêncio exercido pela Igreja durante esse período da Segunda Guerra Mundial, em que mais de 6 milhões de judeus foram cruelmente assassinados, fez com que o atual Papa Francisco fosse a Auschwitz, um dos campos de concentração, pedir perdão aos judeus por conta da omissão da Igreja Católica. E, com relação à atuação do Papa, deixo a critério de vocês se tem sido verdadeiramente um cristão. Afinal de contas, a Igreja Católica é a instituição mais rica do planeta. Apenas em imóveis, o Vaticano tem um patrimônio superior ao PIB do Brasil e da Rússia juntos. Só em imóveis, a Igreja Católica tem algo em torno de 4 trilhões de dólares. Se em nome do Cristo, a Igreja Católica abrisse mão de 1% do seu patrimônio em imóveis, a fome no continente africano seria extinguida por séculos. Se 1% apenas do patrimônio da igreja fosse convertido em alimentos, acabaria com a fome no planeta. É isso aí. Terminamos por aqui. Se você achou interessante, dá um like, inscreva-se para que ajude o canal a se fortalecer e mais pessoas possam tomar conhecimento da verdade. Libertar-se das amarras do ceticismo, do fanatismo. Sermos cada vez mais racionais, sem prejuízo da fé.
Quem gostou, dá o seu like. E até a próxima, para que cada vez mais possamos crescer em entendimento. E como disse Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo do Desconstruindo Paradigmas.